O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rodas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria, antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa de tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Essa leitura é a confirmação daquilo que eu falo o tempo inteiro. Padre, não preciso de ir à igreja. Eu tenho Deus onde eu estou. E ainda gosta de dar uma ênfase, né? Se eu te contar como Deus está comigo, uma hora eu quero sentar com o Senhor e contar tudo como Deus está comigo. Onde eu vou? Aonde eu vou, Deus está comigo. Padre. Vamos lá? Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos e a missa dominical, é mentiroso. Agora não sou eu mais quem diz, é a palavra de Deus. Como autor principal, o Deus mesmo. Não adianta, gente. Não vem com essa, né? Não vem com essa que não cola. Se você não obedece os mandamentos, nós temos que pensar o seguinte: existe um Deus, que uma das pessoas se encarnou, e foi luz, e ensinou como que nós devemos nos portar, como nós devemos fazer. Ponto. O resto não é o que Deus quer. Pode até ser que haja pessoas ignorantes no Tibete, por exemplo, que não tiveram contato com o cristianismo e vivem o budismo, por exemplo. Se um budista seguir sua lei moral natural, a sua lei moral natural, aquilo que Deus tem, sem culpa, para não mudar de religião, ele pode ser salvo pela igreja, corpo de Cristo, por Cristo, cujo corpo é a igreja. Esse é o desenvolvimento orgânico do dogma extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Que o catecismo de hoje, eu não sei por que tem um tanto de gente invocado no catecismo São Pio X. O catecismo hoje, amarelinho, tem tudo que está lá e mais todo o desenvolvimento teológico do século XX. Depois até
houve mais ainda um desenvolvimento depois do catecismo de 83, né, 2, não sei. Então, é bobagem você ficar vendo um catecismo antigo, cujos dogmas ainda não foram totalmente desenvolvidos. Você pega o catecismo, desculpa vocês, mas você pega o catecismo de São Pio X, parece Mobral perto do outro. Você que está querendo aparecer, achar que você é o cara, é muito, muito, muito mais rudimentar do que o catecismo amarelo. O catecismo, nunca existiu um concílio tão profundo como o Concílio Vaticano II, que abraça o primeiro, que abraça Trento. O que existe, gente, é uma ignorância total, uma soberba, achando que as coisas mais antigas... O catecismo de hoje é exponencialmente mais profundo e teológico do que qualquer coisa para trás. Então, no catecismo atual, se desenvolveu o dogma ex ecclesia nesse sentido, que a igreja é vista como o corpo de Cristo. Então, há pessoas que, sem culpa, diz o catecismo, não conhecem a fé, e não é só isso, viu? Eu vou explicar outra coisa. Hoje, a igreja trabalha a teologia da credibilidade. Por exemplo, uma vez eu perguntei para um professor meu em Roma, se os muçulmanos que moram em Roma teriam mais peso de culpa de não se tornar católicos do que os muçulmanos que estão na África, no Oriente. Porque em Roma, só igreja católica, existem 900 e tantas igrejas católicas em Roma. E meu professor foi muito categórico. Qual é a credibilidade dos católicos de Roma? Igrejas vazias, falam mal da igreja, lutam pelo aborto, não rezam, não são de missa dominical. Os muçulmanos, não sei se é 3 horas da tarde, quais são de hora, quando que eles colocam os tapetinhos lá em Roma. Ou seja, a credibilidade dos muçulmanos é maior do que a dos católicos lá. Porque os católicos não dão credibilidade. Então ele diz o seguinte, se não tiver católicos, cristãos de verdade, para ter credibilidade, ainda não se imputa a culpa de não mudar de religião sobre os muçulmanos. Porque lá em Roma, eles são mais fiéis do que os próprios católicos. A mesma forma, quando a gente teve aquela notícia que no Brasil, 8% vão todos os domingos à missa. 8%. Vocês vão ver, a grande 8%. 92% de católicos em pecado mais grave do que matar um ser humano, porque é o 3º mandamento, e não matar é o 5º. É mais grave do que matar um ser humano, faltar missa dominical. E no Brasil, a estatística, não sei se melhorou, é de 8%. Como é que nós vamos ter moral para que outras religiões se tornem católicos? Com que cara? Comendo pamonha no domingo? Pescando? Indo para Araguaia? É assim que você vai converter outra religião? Nunca, jamais. Nós não temos credibilidade. Então nós hoje temos que lutar para termos credibilidade. Porque aí sim, as pessoas que são de outras religiões, mesmo protestantes, e o protestantismo, gente, tem Deus. É uma forma de participar do corpo de Cristo, mas de uma forma muito rudimentar. Eles não têm quase sacramento nenhum. Tem o batismo, mas se afasta completamente da Eucaristia, da confissão. Então nós temos que trabalhar também o diálogo com o protestantismo, para fazer-nos entender que aqui está a plenitude da igreja. Subsiste na igreja católica toda a beleza, toda a grandeza. Por isso que a gente, quando ele fala que não guarda os mandamentos, nós temos que entender que o ecumenismo não é ciranda, cirandinha. Vamos lá, você pastor, o outro espírita, vamos pegar na mãozinha e dançar ciranda, cirandinha. Não!
o ecumenismo que a igreja de verdade, e que muitos dentro da igreja não fazem como a igreja manda, é o ecumenismo inclusivista. O que é verdade para você, é verdade para mim. Então vamos buscando a verdade. Quem tem a plenitude? A igreja católica. Então nós temos que chegar nela, no diálogo. Não tem como você dizer, não, eu não concordo com o ecumenismo do Concílio Vaticano II. Um reborreinha que nasceu ontem vai morrer amanhã. Petulantezinho. Quem que é você, criatura? Até outro dia eu vi um padre, que é amigo meu, fez uns vídeos. Eu li o Concílio Vaticano II e não concordo. Meu Deus. Gente, nós estamos chegando num nível de petulância tão grande que chega a ser ridículo. Eu queria quase ligar para ele e falar, tira esse vídeo, que é de rir. Você quer comparar um reborré igual eu, que nasceu ontem e vou morrer amanhã, com uma igreja que tem um magistério de 2000 anos, um Espírito Santo? Pelo amor de Deus, por isso que a gente tem que ter um espelho na cara, toda hora, para ver o tanto que você não é nada, né? Então nós somos, aqui ó, segue os mandamentos, segue a igreja. Segue a igreja. Criticar um concílio, gente, é você perder toda a grandeza e a força da igreja. É a coisa mais estúpida que existe. É coisa fora da casinha. Não tem, é gente mais, é cego, é um orgulho tão grande que cega, né? Mas tudo bem. Então, tem que seguir os mandamentos. Tem que seguir os mandamentos. Tem que ler o catecismo, o amarelinho. Humildezinho, quietinho, vai lá ler. Uma profundidade, quem tem a oportunidade de ler o Concílio Vaticano II, cada parágrafo é uma coisa extraordinária. É de sair lágrima, de tão profundo que é. Por isso que é tão criticado. Por isso que Satanás pega os orgulhosos e criticam. Quando tem pedrada demais, é porque é muito de Deus, né? Seguir os mandamentos. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um antigo, né? Que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes, né? Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda anda nas trevas. Também, a mágoa, você tem que perdoar seu irmão. Ah, mas eu não aguento. Não, tem gente que é enjoado, insuportável mesmo. Tem gente que é um cão chupando manga. O que você faz? Reza por ele, mantém uma distância. Né? Já que você vê que o convívio é difícil, reza, pede o dom do perdão. Como é que você sabe que perdoou? Quando tira aquele ranço interior. De tanto rezar, Senhor, tira. Aí, como é que você sabe que tirou o ranço? Se você está no ambiente, aqui no cafezinho, aí chega essa pessoa, você não muda nada no seu interior. Mas quando chega a pessoa, você, nossa, meu Deus, quero ir embora. A gente vê de tudo, né? Ministra ordinária da comunhão, que está de mal com o vizinho, aí pega o jalequinho, nem olha e vem para a comunhão. Que absurdo. Que absurdo. Quem odeia o seu irmão está nas trevas. Não estou falando que você tem que conviver o tempo inteiro, mas você tem que rezar por essa pessoa, pedir o dom do perdão, me ajuda a perdoar. E o Evangelho. O Evangelho é o momento da purificação, que leva Jesus para o templo para ser purificado, porque o parto, o sangue, na época, são... Por que o povo judeu tem tantas coisas assim, hein? Tantas regras. Nasce, tem que fazer isso, não come carne de porco. Nossa, ainda bem que Jesus veio, liberou aquele porquinho gostoso de ontem. Pensa se Jesus não tivesse vindo, não podia comer aquele porco ontem, não. Impuro. Né? Aquele porco era impuro. Eu amo Jesus. Né? Mas por que eles tinham tantas coisas assim? Tem que circuncidar no 8º dia, e tem que purificar no templo, e tem que usar o sei lá o quê, a roupa, tem que levar na sinagoga. Por quê? Porque naquela época a moral não era desenvolvida plenamente. Então, não tinha outra forma de separar o povo, santificar
Deus não tinha outra coisa que não seja criar hábitos peculiares daquele povo. Entende isso, não? Como é que ele vai saber que aquele povo é um povo separado por Deus, judeus? A moral não tinha sido desenvolvida ainda plenamente, progressivamente na história, né? Então era com hábitos estranhos. Com a vinda de Cristo, que ele revela a moral, não precisa mais desses, né? Esse monte de coisa. Hoje, quando você fala assim, aquele lá é um cristão autêntico, o que você está dizendo? Que a moral dele não é? Que ele segue os mandamentos. É um cara de moral exemplar. Não precisa mais de não comer porco, usar sei lá o quê. Entende, não? Isso é bom vocês entenderem isso. Isso é bom entender. Perguntem para Deus. Quando eu descobri essa coisa, eu tinha acabado de rezar lá em Roma. Falar, Senhor, por que esse povo tinha que fazer esse tanto de trem, tanto de lei? No dia seguinte, o professor de Bíblia meu, caminhando assim na sala, começa a falar isso. Eu olhei assim, eureka! Né? No dia seguinte, quando você procura algo para Deus, Ele te responde. Certo? Isso não acha fácil em livros. Né? E depois Simeão diz que poderia morrer. Esperou aquele menino por tanto tempo. E depois faz a profecia, né? Que ele vai ser um sinal de contradição, reerguimento de muitos e queda de outros. E Nossa Senhora terá uma espada, traspassará a sua alma. Por isso que tem a Nossa Senhora das Dores, né? Que é a paixão de Jesus. Muito bem. Hoje não dá para ficar falando muito, não. Mas é isso, gente. Venha à missa diária. Não falte a missa aos domingos. Reze o rosário. Leia a Bíblia. Eu vou ficar falando isso agora. Leia a Bíblia. Seja caridoso. Seja dizimista. Ajude os pobres. O tempo inteiro. Né? Vou contratar um carro de som. Não pode. Depois pode dar problema. Não. Só se eu fizer um IA, a voz do Padre Marcos, e põe inteligência artificial. Vá à missa. Será o quê? O que vocês acham? Ficar aí um mês. Não deixem de seguir os mandamentos. Olha só, quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Que Nossa Senhora nos faça ter cada vez mais cristãos que seguem todos os mandamentos, ou pelo menos lutam para isso. Por isso a gente tem a confissão. Caiu, confessa. Caiu, confessa. Caiu, confessa. Recomeça. Mas lute para seguir os mandamentos. Assim seja. Amém. Oração vocacional. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me, derrama sobre nós o teu Espírito.